hipertensão arterial, o que que é? Quando a pressão está alta lá circulando, quando a pressão que está circulando lá nas nossas artérias, ela está mais alta do que o normal, tá? E aí é popularmente chamada de pressão alta, tá? Ela tem muitos fatores, ela é multifatorial. Mas o que que se destaca? O estresse oxidativo, a inflamação, vejam, a imunomodulação e a disfunção endotelial. Então, eles são considerados aí como os principais fatores patológicos, né, que são associados, tá? Ela também está associada a distúrbios metabólicos e alterações estruturais e funcionais lá no órgão-alvo, que é o nosso coração. Então, vamos falar aqui, então, sobre como da tecnologia genoxidil, né, dos nossos ingredientes, tá? O que é muito importante para quem tem hipertensão? O óxido nítrico, tá? Por quê? Porque ele serve ali como um dilatador. Ele vai agir nas nossas células, nas paredes dos nossos vasos sanguíneos. E o que que ele vai causar? Um relaxamento lá do músculo e aumentar o quê? O nosso fluxo sanguíneo, tá? Então, quais são os ingredientes aí que estimulam a produção do óxido nítrico? Um muito importante que nós temos na nossa composição, que é de extrema importância para quem tem aí hipertensão, é a vitamina C, tá? Dentre diversas propriedades, ela é fundamental aí para o nosso sistema cardiovascular funcionar bacana, porque ela é um antioxidante maravilhoso e ela tem uma atuação sobre o grupo de células que revestem lá a parte interna dos nossos vasos sanguíneos, artérias e veias. E essas células que estão lá dentro das nossas artérias, elas chamam células o quê? Endoteliais. Então, essas células que o nosso produto vai chegar e vai agir. É nela que o nosso produto, né, que os vitaminas, minerais, fitonutrientes, eles precisam entrar e agir. Tá? Então, o endotélio vascular, o que que ele é? Ele é uma camada bem fininha de célula que tem a função de regular a nossa pressão arterial, tá? E essa é uma das funções dela, da vitamina C. Ela tem várias funções aí, diversas funções muito importantes. E uma delas é fazer essa contração do vaso para que não seja uma contração muito excessiva. Então, ela regula ali, ela tem o poder de regular. Então, essas células elas precisam de vitamina C suficiente para quê? Para que a parede esteja intacta e essas células sejam o quê? Constantemente regeneradas. Então, quanto mais células endoteliais funcionarem bem, né, melhor vai ser a regulagem da sua pressão. Então, veja a importância. Então, quando você tem uma deficiência de vitamina C, é aí um dos fatores que vai contribuir para quê? Para uma hipertensão. Né? Então, vai ajudar, você consumindo vitamina C, vai ajudar na sua pressão arterial. Outra é a vitamina E. A sua administração a longo prazo, ela pode te ajudar a melhorar a saúde vascular, tá? Vascular no geral, e vai aumentar a biodisponibilidade do óxido nítrico. Aí as vitaminas do complexo B, tá? É B1, B2, B3, todas, tá? Essas vitaminas, elas ajudam a combater o quê? Sintomas e as causas do estresse, da depressão e das doenças cardiovasculares. Então, a deficiência, por exemplo, da B1, ela pode causar embatimento cardíaco irregular. A deficiência da B6 e da B12 pode ocasionar hipertensão, retenção de líquidos, níveis elevados de homocisteína. O que é homocisteína? É um marcador lá para doenças cardiovasculares. E além de outras doenças, tá? A vitamina B9 ou ácido fólico pode diminuir suas chances de ter o quê? Um AVC, que é um evento que muitas vezes, né, leva a pessoa a ficar incapacitante, né? Ela não consegue, ou às vezes ela não anda, não realiza algumas funções, e também está ligada à morte, né? Então tem a situação que a pessoa, né, fica ali de cama, algumas voltam, obviamente, mas também leva à morte, tá? E tem a vitamina K, que é uma das melhores vitaminas para combater a inflamação. É importante para a saúde lá dos nossos ossos, para o metabolismo, vai ajudar a prevenir muitas doenças, inclusive aquelas que estão relacionadas à saúde do nosso coração. Então, vejam aí
né? Eu coloquei dentre, né, muitos ingredientes, eu coloquei os que mais se destacam para pessoas com hipertensão arterial. Eu queria destacar algo. Hoje eu tenho muitos clientes que eu dou muitas dicas, né? Quando vocês forem começar a fazer o do Genoxidil, anotem a pressão de vocês pela manhã, na hora do almoço, à noite. Por quê? Quando você começa a fazer uso do nosso produto, isso eu tenho assim diversos clientes que eles, fazendo essa anotação, eles levam lá para o médico e o médico dá alta do medicamento. E a pessoa fica lá só com a suplementação. Então, como é bom, né? Você ter que parar de gastar dinheiro com algo que só te inflama e que trata somente dos seus sintomas. Então, fica lá com o nosso produto que vai sempre estar agindo lá nas suas células, que é na causa raiz do problema, tá? E aí eu peguei a diabetes mellitus também, que é o quê? Uma doença que é do metabolismo da glicose, que está relacionada, né, com problema lá com o nosso pâncreas, que é um órgão que faz o quê? Produz insulina. Que ele é o quê? Ele é um hormônio que coloca o açúcar lá dentro das células do organismo, que remove o açúcar do sangue para a célula, para que essa glicose ela seja usada, que é o açúcar, né, no caso, ela seja utilizada pelo nosso organismo para quê? Para nos fornecer energia. Então, esse é um resuminho, né, do que é a diabetes. Então, vamos ver lá quais são os principais ingredientes que vão nos auxiliar ali na diabetes. Muita atenção, eu coloco a vitamina D, porque muitos estudos já verificaram que tem aí alguma correlação, que existe alguma correlação entre os níveis baixos de vitamina D e o aparecimento da diabetes. Também tem a B1 e a B12, que são duas vitaminas que estão muito relacionadas à doença, tá? Então, as pessoas que vivem com diabetes, pessoal, elas têm uma tendência a terem níveis menores de tiamina no sangue, né? Que é a vitamina B1. Então, elas muitas vezes está relacionada a quê? A uma neuropatia periférica, nervosa, né, que tem a ver ali com os nossos nervos, né, ou seja, alguns danos dos nervos, né, que relacionam com o quê? Com o aumento de açúcar lá de açúcar lá do nosso sangue. O que acontece? A médio a longo prazo, acontece isso com as pessoas, né, que vivem com diabetes. Então, a pessoa pode vir a ter uma neuropatia periférica, quando ela tem muito açúcar aí no seu sangue. A vitamina C, ela ajuda a regularizar os níveis de sorbitol no sangue, que também estão aumentados quando leva a algumas complicações, inclusive voltadas lá à nossa visão, né? Que é a retinopatia. E muitas pessoas que vivem com diabetes também têm retinopatia. Aí vem a curcumina, que é muito benéfica para diabéticos, tá? De acordo com alguns estudos, você ingerir cúrcuma, né? O diabético ingerir cúrcuma pode reduzir o quê? O dano oxidativo lá do cérebro e vai proteger as células, né, dos danos causados por níveis cronicamente de elevados lá de glicose no nosso sangue. Então, ela ajuda aí a diminuir, né, essa glicose do nosso sangue. E ela também melhora a secreção de insulina e reduz a produção de glicose. Então, veja como ela é muito importante para diabético também. Lógico, para todos, porque ela é um anti-inflamatório natural, mas aqui eu citei, né, no caso, para pessoas com diabetes. Neoplasias, câncer, que a incidência é altíssima de pessoas com câncer. Tá? O que é o câncer? Como que ele se inicia? Inicia quando a célula, né, de algum órgão ou algum tecido do corpo começa a crescer ali fora do controle, do normal. Esse crescimento é diferente, é anormal, tá? Então, em vez de morrer, as células cancerosas, elas continuam crescendo e formando novas células anormais, tá? E aí, elas podem o quê? Invadir outros tecidos, algo que uma célula normal ela não faz.
Então, isso aqui é uma explicação de como o câncer, né, ele se forma. O crescimento fora do controle, essa invasão dos tecidos, é que vai fazer que a célula se torne o quê? Uma célula cancerosa. E quais são aí, né, os ingredientes que eu coloquei para vocês, né, da tecnologia Genoxidil, do Genoxidil, que são importantes, tá? Então, a vitamina C, D, E e algumas vitaminas do complexo B, geralmente elas estão em níveis inferiores em pacientes oncológicos. Então, quando comparados a quê? A indivíduos saudáveis. Então, também selênio, zinco também são observados aí em níveis inferiores, e eles estão relacionados a algumas deficiências, tá? Dos mesmos. Então, a importância dessa deficiência de micronutrientes, o que ela está relacionada? Tá? O que ela pode comprometer? Ela pode comprometer o que? A recuperação, se a pessoa fizer uma cirurgia, a recuperação pós-cirúrgica. Ela aumenta o risco de complicações também pós-cirúrgicas. Então, veja a importância de, né, manter sempre o uso ali do Genoxidil, que tem todo esse complexo que eu citei. Aumento dos riscos de sintomas depressivos e compromete o sistema imune do paciente, porque a pessoa com câncer, né, ela tem aí muitos, está ligada muito aí as pessoas têm muita depressão, né? Está ligado muito ao seu estado emocional, então tem que tomar muito cuidado. Outra coisa importante se você não tem um sistema imunológico bacana, bom, reforçado, você, por exemplo, não consegue fazer uma quimioterapia. Você vai ter que tomar umas injeções para poder fazer. Então, a importância, né, de quem está passando por esse processo ter uma alimentação bacana e fazer uso aí de suplementos de procedência, como o nosso produto. Aí tem a clorofila, que tem propriedades, olha que interessante, antimutagênicas. Elas atuam a favor da proteção da mutação de células, que é aquela alteração das células. Então, elas evitam que ocorram o quê? Erros nas cópias dos materiais genéticos durante a divisão celular. Então, veja que a clorofila aí, ela também tem um papel bem importante. E a vitamina C, né, que olha só, ela é um quimioterápico natural. Então, é uma substância, né, nociva para a célula cancerígena. Por quê? Porque ela não mata a célula saudável, ela vai agir na célula cancerígena. Então, veja aqui outra informação interessante. Então, veja como é rico, né? Como os nossos vitaminas, minerais, fitonutrientes, eles são tão ricos, eles estão tão benéficos. E eu fico muito feliz que as pessoas hoje elas estão abrindo mais a mente para isso e vendo que em determinadas situações, sim, a medicação ela é importante, claro que ela é, mas é importante, sim, ter esse aporte de nutrientes ali adequado. Isso vai te ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento, né, do problema que você está aí passando. Então, os fitonutrientes, coloquei no geral para vocês, porque eu já citei alguns, tá? Eles têm característica aí muito comum de ser que tem propriedades anti-inflamatórias, tá? E eu coloquei os flavonoides, que são campeões aí no combate da inflamação. Então, pessoal, a inflamação, ela é problemática porque ela é um fator subjacente no desenvolvimento e no agravamento de muitas doenças crônicas, inclusive aí, né, as que eu citei, cardiovascular, câncer, diabetes, etc. E aí tem algumas pesquisas, né, que dizem que os flavonoides podem ser úteis para quê? Para reduzir a inflamação que acompanha a obesidade. Por quê? Porque desempenha aí um papel essencial na proteção contra os danos oxidativos. Lembrando que a obesidade é um estado de inflamação de baixo grau persistente. Então, assim, o que acontece na obesidade? As suas células, né? Células de gordura, os adipócitos, né? Eles estão o quê? Inflamados. Então, tem a importância aí, né, de consumir nutrientes, e é o que eu falo hoje. A obesidade,
precisa, sim, ser tratada, porque é um problema de saúde. Então, assim, células de gordura não são boas para o seu organismo, são células inflamadas, e isso pode causar muitas consequências aí, né, a médio e longo prazo. Então, a importância de manter um peso saudável. É isso. Não é estar lá perfeito, magro, não, musculoso, não. É estar no seu peso ideal. Isso é importante, tá? É importante colocar em mente isso, peso ideal. Aqui eu coloquei mais ilustrativo para vocês saberem quem são os flavonoides, que é flavonas, isoflavonas, flavanonas e etc. Então, com base em muitos estudos, né, muitos nutrientes e fitonutrientes, então eles são capazes de quê? De modular significativamente, desculpa, a função imunológica, que vai fazer o quê? Reduzir a inflamação. Então, né, os nossos nutrientes lá, que são vitaminas, minerais, aminoácidos. Então, tudo isso vai ajudar a reduzir a inflamação, tá? E também a suplementação adequada, né? Que é uma excelente estratégia, né? Como complemento, aí, como eu citei, de algumas terapias, né? Farmacêuticas ou médicas convencionais. Então, nunca retire o seu medicamento sozinho, sempre acompanhado aí de uma alta médica. Isso é importante. Vá fazendo uso do produto, que você pode ter certeza que lá na frente ele vai estar, sim, colaborando para que você ou retire ou você reduza a dosagem e, quem sabe, se livre, né, desses produtos que nos inflamam.